Relato de uma prática, na verdade foi uma prática que eu fiz para o Xian. Eu repeti a atividade com uma finalidade já no final do ano para trabalhar a parte de adições e subtrações de frações. Então, resolvendo problemas de partição de um todo em partes proporcionais. Lá nos parâmetros curriculares nacionais, no princípio, nos documentos oficiais, as frações elas só apareciam no ensino do quarto e quinto ano, né? Noções de metade, terços e quartos, com noções de parte todo, quociente e razão. Hoje em dia, já na BNCC, eles já colocam essa questão de noções de frações bem lá no início. A partir do segundo ano, embora a gente já consiga ir trabalhando na educação infantil, no primeiro ano, noções de frações, eles só colocam esses conceitos introduzidos a partir do segundo ano, com noções orais de metade dessa parte, ampliados no terceiro ano para terça parte, quarta parte, quinta parte, décima parte, relacionado com a ideia de quociente, de divisão, e reconhecimento de algumas frações unitárias usuais no quarto ano, meio, um terço, um quarto, um quinto, um décimo, que são as mais simples. E no quinto ano eles entram com todo aquele conteúdo de frações que depois vai ser reforçado lá no sexto ano, né, que seria o reconhecimento, significado, leitura, localização na reta numérica, comparação, ordenação, os cálculos de porcentagem, representação fracionária e as operações com os números racionais, forma de fração e forma de números decimais. Porém, as noções primordiais de frações que aparecem lá dentro do documento do BNCC, elas são mais ligadas à questão da parte todo, do quociente, da proporção. Aparece um pouquinho da parte de noções de igualdade e equivalência na parte de álgebra, que é a divisão em partes proporcionais, que é o que a gente vai trabalhar aqui. Voltando um pouquinho da relação de parte todo, os sentidos das frações. A gente consegue reconhecer alguns de número, né? Então 2 terços, que seria um número que está localizado entre 0 e 1. A noção de parte todo, que é a noção mais trabalhada, então uma parte do todo, a questão contínua e discreta. O denominador seria o número de partes que o todo foi dividido e o numerador seria o número de partes que a gente tomou daquele todo. O quociente, então a fração como uma divisão, né? Então eu tenho 28 alunos, 15 desses alunos são meninas, 15 e 28 avos, então 15 de 28. Medida ou razão, seria as variáveis, por exemplo, eu tenho probabilidade daquela doença 1 para 10 mil. E de operador, que a gente vai trabalhar com o valor de escalas. Então o objetivo foi discutir as noções do BNCC da representação fracionária, do reconhecimento dos números racionais e o problema envolvendo partilha de uma quantidade em 2 partes desiguais de um mesmo todo. Então o quanto que essas partes iam representar nesse todo. Então nós fizemos algumas revisões do conceito de frações em geral, o que era frações, como que a gente representava. Eu apresentei esse problema que era de dividir um todo em partes que não eram proporcionais, mas não eram uma mesma divisão. Então o Jurandir pretende construir uma casa ocupando metade de um terreno. Em um terço desse terreno ele construirá a lavanderia e a garagem e no restante do terreno fará o pomar. Represente na malha a divisão deste terreno. Então tinha uma malha quadriculada lá no livro já pré-estabelecida, foi um problema de livro didático. E depois eu acabei discutindo qual o problema desse problema no livro didático. Então as resoluções, algumas das resoluções apresentadas por eles foram essas. Eles não estavam conseguindo resolver, eles resolviam muito dividindo em quartos, em oitavos, e aí eu tive que dar uma induzida na hora de dividir, né, de dividir esse todo. Eles conseguiam achar o pedaço da casa, porém eles não conseguiam achar o 1/3 correspondente à lavanderia e à garagem. Eles dividiam sempre esse tanto na metade, como está representado aqui. Então eu tive que falar para eles pensarem no todo que a gente tinha ali de quadradinhos, então se a gente fosse dividir na metade, quanto que seria? Se a gente fosse dividir em 3 partes, quantos quadradinhos cada um ia ficar? E aí a gente chegou nessa resposta aqui, que tinham 12 quadradinhos na malha, e aí a gente dividiu. Eu fui fazendo com eles depois a proporção, dividimos na metade, depois eu dividi em 1/3, e eu fui cortando em folhas e mostrando para eles depois as correlações. Compartilhou o que eles tinham apresentado, depois eu peguei folhas coloridas, então eram 3 todos na verdade, então foi um erro conceitual meu na hora de apresentar. Dividi na metade, a outra folha de sulfite do mesmo tamanho eu dividi em terços, para mostrar para eles que a garagem ia ocupar aquele tanto de espaço, então quanto que representava o tanto do pomar. E aí a gente fez a relação do pomar com os espaços, quanto do pomar representava em relação à garagem e a lavanderia, e quanto do pomar representava em relação à casa e quanto do pomar representava em relação ao nosso todo.
Então a gente fez o comparativo em relação aos pedaços da casa. Os alunos possuíam o raciocínio matemático mais apurado no primeiro momento, fez o desenho irregular, então ele tinha feito um desenho em L. Aí eu chamei a atenção dele porque a gente já tinha discutido a questão da parte do todo, se a gente fosse dividir esse todo em tantas partes, que ele tinha que ter o mesmo tamanho. Então ali, aquele todo que estava representando da casa o mesmo tamanho de área em relação à outra parte. E aí a gente contou lá e viu que não. Então eles ficaram com bastante dificuldade de realizar o modelo e eu acabei interferindo muito na atividade deles. E aí eu apresentei essa atividade no Xian e deram a ideia de apresentar a folha para eles em branco. E aí eu refiz a atividade. Só que a gente discutiu depois, foi uma atividade que a gente fez de discussão de partes em relação ao todo, né? São figuras divididas em partes iguais, então o C, ele é 1/8 da figura. Algumas crianças falavam que não, porque a figura estava dividida em quarto, mas como pode ser 1/8, está dividida em partes diferentes, não é uma fração. E aí a gente foi conversando, aquele tanto, quantas vezes cabia ali dentro. Ah, dá certinho, dá 8, sim, é 1/8. Eu reapliquei a atividade com eles, retomando desde o início, que foi a atividade inicial que tinha no livro essa divisão. Eles pegaram esse bolo, eles tinham que dividir o bolo ao meio, desse bolo ao meio, metade eles iam dividir em 4 partes e a outra metade em 16. Então isso eles conseguiram fazer facilmente essa divisão. Alguns alunos fizeram com régua, eles mediram a folha, fizeram lá a fricção no meio, onde ficava, fizeram tudo direitinho, e outros utilizaram a dobradura. E essas foram as soluções apresentadas por eles. Depois da discussão de frações que a gente teve, observei que eles representaram essa fração de uma forma diferente, um pouco mais irregular. Então os 16 pedaços e os 4 pedaços tinham o mesmo tamanho? Sim. A pergunta era, cada pedaço de 16 representa quanto em relação à metade do bolo? Aí eles falaram, bom, 16 avos. E ao todo do bolo? Aí alguns respondiam, 16 avos, professor. Não, mas quantos pedaços de 16 cabem no todo? Alguns já pensavam, se tem 16 aqui, tem 16 embaixo, então vai dar 32. Ok. Eu falei, e depois, cada um de 16 em relação a um pedaço de 4, quantos de 16 desse tamanho, 16, cabem no de 4? Aí eles, como assim? Eu não entendi. Se o todo é o bolo, na metade é um 16, não entendi quantos pedaços cabem. Não, eu quero saber, se você considerar o todo, o pedaço maior de 4, quantos que cabem ali? Cabem 4. Então, esse pedaço de bolo aqui, ele é quanto deste pedaço? É 1/4. Então a gente foi fazendo essas relações de proporcionalidade dentro das respostas apresentadas. Enquanto esse pedaço da metade dividido em 4, quanto que ele era em relação à metade, quanto que ele era em relação ao todo. Depois a gente apresentou o do galpão, então era uma empresa que alugou um galpão, metade do galpão era produção, da outra metade 1/4 era escritório e o restante depósito. A discussão nossa posterior que eu coloquei para eles, mas só podemos dividir na metade esse todo, metade para cá e metade para lá, ou podemos dividir de outra forma? Não, pode dividir de outro jeito. Aí a gente foi fazendo e chegamos em outras resoluções. E fiz a mesma comparação do escritório em relação à produção, do escritório em relação ao todo, do depósito em relação ao todo. A gente voltou na questão do Jurandir. E aí eles já resolveram de uma forma mais fácil, mas eles não conseguiam fazer a dobra da metade e depois a dobra em 3 partes. Ficaram com um pouco de dificuldade, então eu precisei ajudar, né? Eles sabiam que tinha que dividir em 3, mas eles ficavam dividindo em 8 o tempo inteiro. Aí meu aluno falou assim, mas eu não quero meu pomar aí no meio da garagem da lavanderia, porque o mais fácil quando você dobra a folha em 3 é assim. Eu falei, então a gente vai resolver o problema do Rainan. Como que a gente pode fazer para dividir metade casa e a outra 1/3 lavanderia garagem, de forma que o pomar não fica ali no meio. E aí uma aluna minha que tem super dificuldade, pegou a folha e dobrou metade e 3. E aí eu fui orientando, ela foi pegando, eu falei, quanto que é metade desse tanto? São 3. 3 pedaços desse é metade. Então ela desenhou ali, depois eu ajudei um pouco ela na divisão de 6 por 3, porque ela tinha dificuldade. Então, são 6 pedaços
E a gente tem que pegar um terço, 3 partes, vai dividir esses 6 em 3 partes. Como que a gente vai fazer? E aí eu fui ajudando ela falou, então vai dar 2 para cada um. Tá, então escolhe 2 para ser a garagem. E aí ela conseguiu, com um pouquinho de ajuda, resolver o problema dele, que ela inicialmente começou a pensar. Eu acho que essas discussões foram ricas, acho que é importante a gente fazer as discussões, voltar nas discussões que a gente fez, e a questão do nosso conhecimento em relação à matemática, para a gente não ficar limitado com o livro didático, porque o livro didático limita bastante a gente, então pegar as propostas para a gente poder discutir de outras formas, de repente, e o quanto é importante os nossos conhecimentos para poder apresentar essas questões para eles de forma mais consistente. Era isso.